Prazer muito grande estar aqui me dirigindo ao pessoal do Clube de Engenharia, a minha casa. Fui presidente do Clube de Engenharia 2 vezes, eu sou o Raimundo de Oliveira, né? Fui presidente de 2 mandatos de 3 anos e fiquei muito contente quando vocês me chamaram para esse papo. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história do Brasil. E olha que eu sou um eterno otimista. Eu tenho 2 filhas, 1 neto e 3 netas e uma bisneta. Portanto, vocês hoje estão gravando um bisavô, certo? É coisa muito séria. E eu, quando vejo esse mundo que eu estou deixando para a minha bisneta, fico preocupado, muito preocupado. Você repara bem, nós estamos diante de uma pandemia, e eu me lembro muito da minha mãe falando da espanhola. Eu me lembro, não peguei a espanhola, pois a espanhola foi em 1919, 20. A minha mãe me falava muito, foi um morticínio terrível a espanhola. E eu tenho a impressão que essa nossa pandemia vai dar um banho na espanhola. Pelo menos são isso que os números estão indicando. O Brasil hoje é o segundo maior país em número de mortes, disputando com os Estados Unidos. Pela primeira vez, eu vejo o Brasil e os Estados Unidos, eu torcendo pelos Estados Unidos, espero que eles ganhem esse jogo. Eu espero que eles ganhem. Mas nós estamos fazendo esforço grande para ganhar. E o pior é que quando essa pandemia começou, né? Aliás, não quando começou, não, durante um bom tempo, e às vezes até agora, você vê altas autoridades do Brasil dizendo que é gripezinha, brincando com a pandemia, achando que não é nada muito sério. E repara, quando você faz um esforço enorme para convencer o povo de que deve manter distância, de que não deve ir às ruas, que não deve ficar dentro de casa. Eu, por exemplo, estou em casa há 3 meses, praticamente, não saio do meu apartamento. E quando você vê um esforço enorme para convencer o povo disso, entram altos dirigentes da nação, entre os quais o presidente da República, e minimiza a questão. Passeia pela rua, fala do diabo. E isso dificulta muito. Se eu tenho uma opinião sobre o presidente da República, você deve imaginar qual é, mas o povo, de algum jeito, votou nele. Ele é um líder. Quando ele fala uma coisa dessa, influi. As pessoas falam, isso não é muito sério, pode ir para a rua assim, vamos tomar um sorvete na esquina, vamos dar uma voltinha na quadra. Isso prejudica muito. Eu considero, portanto, as autoridades que têm esse tipo de discurso são muito responsáveis pelas mortes que estão aí. As mortes poderiam ser em número bem menor, não houvesse essa irresponsabilidade de alguns dirigentes. Nisso tudo, quando nós estamos diante de uma pandemia que não tem vacina e não tem remédio, a única coisa a fazer é o isolamento. É por isso que eu estou em casa há 3 para 4 meses. Eu não brinco em serviço. Vou fazer 80 anos em novembro, não posso brincar. Agora, repara, vocês não me chamaram como médico, vocês me chamaram como engenheiro e ex-presidente do Clube de Engenharia. Então, eu quero, agora para frente, centrar nessa questão, que eu acho que é muito importante. Está ainda ligado à crise, está ligado ao Brasil, mas eu vou falar agora como ex-presidente do clube, com 2 mandatos. O clube é minha casa, praticamente. Adoro o clube, faço pelo clube tudo que ele precisar. Estou gostando muito da atual gestão do Pedro. Eu acho que a gente tem tido avanços muito importantes. Agora, repara bem, o que é um engenheiro? O engenheiro é o profissional do projeto. O engenheiro é o profissional do projeto. O engenheiro, junto com o arquiteto, é o profissional do projeto. O engenheiro, quando vai fazer uma casa, ele faz a casa no papel antes, ele desenha a casa no papel, para depois fazê-la em tijolo. Então, o engenheiro faz aquilo. Aliás, repare, isso é uma característica do ser humano. O ser humano é o animal que projeta. O que significa isso? É ter uma visão prospectiva, uma visão de futuro. Você está imaginando uma coisa e depois aquilo é feito. Você não vai fazendo antes de projetar. Isso é uma característica do homem, característica importante do ser humano. Pois bem, a engenharia é a materialização disso.
Se o homem já é um animal que projeta, o engenheiro, mais do que nunca, é um profissional do projeto. Pois bem, o Brasil hoje caminha sem projeto. Eu nem vou falar mal ou bem do atual governo, porque isso vale para vários governos. O Brasil vai sendo dirigido pelos acontecimentos, ou então pelos escândalos. E a gente não está saindo disso. E o Brasil já teve momentos diferentes. O governo Getúlio Vargas, que eu ainda peguei, era garoto, quando Getúlio morreu, eu tinha 13 anos de idade, o Getúlio tinha projeto. O Getúlio fez a CSN, o Getúlio criou a Petrobras. O Getúlio fez um governo com muitos projetos de nação ali. Depois do Getúlio, outro exemplo disso, importante para o engenheiro, é o JK. Isso eu acompanhei bem. Quando o Juscelino assumiu, eu tinha 14 anos de idade, para 15, ia fazer 15. O Juscelino, ele, governador de Minas, né, candidato a presidente, ele diz: vou fazer 50 anos em 5. Parecia uma maluquice. Projeto aqui, vou fazer. E ele resolveu, um dos pontos do seu projeto era construir a capital Brasília, lá no interior do Brasil. Eu me lembro do meu avô me mostrando no mapa. Está vendo esse quadradinho aqui? Isso aqui vai ser a futura capital do Brasil. Me lembro muito do meu avô me dizendo isso. Mas não é que aquele maluco do Juscelino construiu, naqueles 5 anos, ele construiu Brasília. Fez uma indústria automóvel, ele fez o diabo. Se você olhar o que ele fez, Fura, Três Marias, você não acredita. O Brasil, quando acabou o governo Juscelino, o Brasil estava orgulhoso do seu presidente. O mundo todo olhava com admiração para o Brasil. A engenharia brasileira teve um dos seus picos de prestígio no mundo. Nós sempre tivemos grandes engenheiros, grandes arquitetos, mas aquele momento foi um momento muito importante do desenvolvimento brasileiro, da engenharia brasileira. Depois de então, Getúlio, teve o Juscelino, depois tivemos o Jango. O Jango houve o plano trienal do Celso Furtado. Eu cheguei a ver a exposição do Celso Furtado sobre esse plano aqui. Eu diria que é o quê? 61, 62, ali, aquele plano trienal. O que o Brasil faria em 3 anos? Eu não vou dizer, porque vocês vão dizer que é mentira. Se eu disser os principais pontos do plano trienal, vocês vão achar que ele foi escrito a semana passada. Tão atuais dos pontos: reforma bancária, reforma tributária, lei de remessa de lucro. Você não acredita, reforma agrária. Estão atualíssimos dos pontos tão atuais que eles foram uma das razões da queda do Jango. O Jango caiu grande parte por causa do plano trienal, pelo que ele tinha de avanço. Tá? Caiu, aí depois do Jango, interrompe o processo de reforma, veio os militares. Eu não tenho nenhuma razão para morrer de amores pelos governos militares, vocês conhecem a minha vida aí. Mas os militares tinham uma característica importante. Os militares são a favor de projetos, planejamento. O militar é metido a planejar, isso é uma coisa boa. Então, nos governos militares, com todos os erros, houve alguns projetos ali importantes de nação, com muita bobagem, mas com algumas coisas importantes. Feito isso, de lá para cá, o Brasil não tem mais projeto. O Brasil não tem mais plano. Repara que temos diferentes governos aí. Nenhum deles com uma visão de nação. O que o Brasil quer ser? Olha, eu sou um político militante aí há 30, 40, 50 anos. Pois bem, qual é o projeto do atual governo, do governo passado? Não sei. A impressão que eu tenho é que o Brasil é levado pelos acontecimentos. Não tem um projeto. O Brasil quer fazer isso, o Brasil quer fazer aquilo, vamos atingir tal nível, em educação, em saúde. Eu não conheço, olha que eu leio 3 jornais por dia. Não há um projeto de nação. Isso deve ser, a meu ver, um dos pontos principais que nós, engenheiros, devemos batalhar. Por um projeto de nação. O Brasil precisa disso. O Clube de Engenharia está preocupado com isso. Ele, sempre que pode, coloca isso. O Brasil precisa ter um projeto de nação. Isso é uma coisa, a meu ver, muito importante, que a gente insista. Isso é mais importante que ficar discutindo coisas perfunctórias, coisas menores.
um grande projeto de país. O que eu quero que o Brasil seja? E o Brasil tem muita potencialidade. Pode ver, no campo da energia, que é um dos pilares aí da nossa engenharia, um dos pontos importantes. No campo de energia, o Brasil tem vitórias de dar inveja ao mundo. A última grande vitória de dar inveja ao mundo foi a do pré-sal, né? Que o mundo procurando reserva não achava. O Brasil tem uma ideia maluca de, embaixo da camada de sal, procurar petróleo. Ninguém sabe nem pesquisar lá. O centro de pesquisa nosso, com a engenharia nacional, poxa, o CENPES conseguiu estudar o que tinha embaixo daqueles quilômetros de sal, que é muito difícil ver o que tem embaixo, que o sal amortece o sinal. Mas a engenharia brasileira foi lá, a engenharia conseguiu, e também, eu diria, eu acho que essa é uma das causas do golpe que a gente viveu aí há alguns anos atrás. Com tudo isso, meus amigos, nós vamos sair dessa crise. O Brasil são 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem todas as riquezas que vocês podem pensar e imaginar, riqueza mineral, riqueza energética. Agora estamos de novo dando um show em energia eólica, energia solar. O Brasil vai fazer muita coisa nesse campo. E nós vamos sair dessa crise. E o Clube de Engenharia ele tem puxado algumas bandeiras, entre as quais eu vou colocar a questão da soberania, que é uma palavra quase que maldita por esses governos reacionários que estão aí. O Brasil precisa, e o Clube de Engenharia tem puxado essas bandeiras, o Brasil precisa ter um projeto de nação. A gente, quando conversar sobre o Brasil, tem indicadores do que o Brasil quer fazer, e eu tenho certeza que a gente vai superar isso. O Brasil, o clube, a engenharia, nós temos um grande futuro pela frente, e com todas as dificuldades, nós vamos sair disso. Vamos em frente.